Imagine um homem simples, um pastor de ovelhas e cuidador de figueiras, vivendo em uma vila pequena e silenciosa. Ele não tinha títulos, não era estudioso das escrituras, tampouco conhecido entre os grandes de sua época. Mas, de repente, esse homem comum é chamado por Deus para uma missão extraordinária: enfrentar reis e líderes religiosos, denunciar injustiças e anunciar uma verdade divina que ninguém queria ouvir. Esse é Amós, o profeta que saiu do anonimato de Tecoa para se tornar uma das vozes mais fortes e desafiadoras da história bíblica. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes da Bíblia e ative o sino de notificações. Amós nasceu em Tecoa, uma vila tranquila no coração de Judá. Ao redor, colinas douradas brilhavam sob o sol quente, enquanto figueiras balançavam suavemente ao vento. Era uma terra de pastores, acostumada ao ritmo simples do campo. Naquele lugar aparentemente esquecido, ninguém imaginaria que crescia ali um homem destinado a ser uma das vozes mais contundentes de sua geração. Desde jovem, Amós seguia uma rotina imutável. Cuidava das ovelhas da família, guiando os rebanhos pelas encostas e permanecendo atento aos perigos que surgiam no caminho. Quando não estava no campo, dedicava-se ao cuidado dos sicomoros, árvores que exigiam paciência e trabalho minucioso para frutificar. Suas mãos calejadas e seu olhar atento refletiam um homem acostumado ao silêncio da natureza e aos sinais sutis da vida ao ar livre. Para quem o observasse, Amós não passaria de um pastor comum, talvez até um pouco reservado, distante das grandes cidades e de suas inquietações. Mas havia algo nele que nem ele mesmo compreendia. Seus olhos carregavam uma inquietação profunda, uma percepção viva das injustiças que, de vez em quando, alcançavam até o canto remoto de Tecoa. As histórias trazidas por viajantes sobre Samaria e sua riqueza, sobre a opressão e a ganância dos poderosos, despertavam nele uma indignação silenciosa que não o deixava em paz. Enquanto o mundo seguia seu curso, algo maior começava a se formar dentro dele, como um sussurro carregado pelo vento das colinas. Era um chamado, ainda confuso, mas irresistível. Até que um dia, o silêncio se quebrou de uma maneira que Amós jamais imaginaria. Aquele dia parecia igual a todos os outros. O sol nascia devagar, pintando o céu de tons dourados enquanto Amós guiava o rebanho pelos campos. O som dos sinos das ovelhas misturava-se às folhas balançando e ao canto tímido dos pássaros. Tudo parecia tranquilo, previsível. Mas algo estava prestes a mudar completamente a trajetória daquele homem. Enquanto observava suas ovelhas pastarem, Amós sentiu o chamado. Não era uma voz comum, não havia palavras, mas um peso profundo no coração, um calor que subia pela espinha como se envolvesse todo o seu ser. O vento que corria entre as árvores parecia carregar mais do que ar. Havia uma presença, uma urgência. Amós, que jamais se considerará especial, percebeu que Deus estava falando com ele. E não era um chamado pequeno. O homem simples, acostumado ao silêncio e ao trabalho manual, foi enviado para falar em nome do Criador. Sua missão seria difícil: ir ao reino de Israel e confrontar os poderosos com palavras firmes, denunciar injustiças, ganância e corrupção que dominavam a região. Imagine o peso disso: um pastor anônimo, sem títulos, sem status, sendo enviado para enfrentar reis e sacerdotes. Amós talvez tenha pensado ser apenas um boiadeiro, mas não havia espaço para recusar. Quando Deus chama, até o mais simples dos homens se torna capaz do impossível. Assim, Amós deixou para trás os campos de Tecoa e iniciou sua jornada rumo ao norte, sem saber o que encontraria. Israel o aguardava, próspero por fora, mas apodrecido por dentro. Amós carregava a mensagem que rompê-lo-ia como um trovão. A estrada era longa. Levando consigo apenas o essencial, ele caminhava com seu cajado, sua experiência e a certeza de estar obedecendo ao chamado de Deus. À medida que avançava, ia ouvindo mais relatos sobre Israel. O reino era rico, cheio de palácios, mercados movimentados e festas grandiosas. Mas por trás do brilho havia opressão, corrupção e uma religião vazia, transformada em espetáculo. Ao chegar, o contraste o atingiu de imediato. Samaria resplandecia com ostentação. As ruas principais exibiam tecidos finos, joias, homens e mulheres que pareciam ter tudo. Bastava, porém, olhar para os becos escondidos para encontrar a miséria,
pobres esmagados, escravos exaustos, crianças famintas. Amós percebeu rápido que estava errado. Os ricos viviam como se fossem intocáveis, aproveitando-se do trabalho dos mais humildes. A justiça, que deveria ser direito de todos, se tornará mercadoria para poucos. A religião era um teatro. Altares cheios de ofertas, mas corações vazios de arrependimento. Israel havia se afastado de Deus, trocando verdadeira devoção por rituais vazios. E Amós sabia que suas palavras seriam como uma lâmina rasgando o véu da hipocrisia. O momento chegou enquanto ele caminhava por Samaria. Sem cerimônias, Amós levantou sua voz e começou a falar. Era como se o céu se abrisse. Ele proclamou: O Senhor rugirá de Sião. Quem passava parou para ouvir, mais por curiosidade do que por reverência. Quem era aquele pastor ousando falar com tanta autoridade? Amós começou denunciando as nações vizinhas por suas crueldades. Israel ouviu satisfeito, achando que o profeta atacava apenas seus inimigos. Mas então, como um leão mudando de direção, Amós voltou sua voz contra Israel, denunciou os ricos que exploravam os pobres, os líderes que vendiam a justiça, os sacerdotes que transformavam a fé em espetáculo. Vocês que pisam os pobres e exigem tributos injustos, construirão casas luxuosas, mas não viverão nelas. As palavras cortavam como espadas. Ninguém podia ignorar. Todos sabiam das injustiças, mas ninguém queria admitir. A voz de Amós vinha de Deus, e ecoava dentro das consciências. As visões começaram. A primeira, um campo verde, devorado por gafanhotos. A segunda, um fogo que consumia até as profundezas. A terceira, Deus segurando um prumo, medindo Israel e revelando seu desvio moral. Era um aviso claro: o povo estava torto, prestes a desabar. Isso incomodou os poderosos. Amazias, sacerdote de Betel, tentou calar Amós. Primeiro, acusou-o perante o rei. Depois, confrontou-o dizendo para ir embora. Mas Amós permaneceu firme. Eu não sou profeta nem filho de profeta, respondeu ele. Sou boiadeiro e cuidador de sicomoros. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e me enviou a Israel. Nada poderia desviá-lo da missão. A oposição crescia. Mesmo assim, Amós continuava proclamando verdades que ninguém ousava dizer. Chamou a elite de vacas de Bazã, denunciando sua opulência que existia às custas dos pobres. Expôs comerciantes desonestos, líderes religiosos hipócritas e rituais vazios. Deus não suportava festas religiosas divorciadas da justiça. Corra o juízo como um rio e a justiça como um ribeiro perene, clamava ele. Era um chamado profundo para a mudança. Mas em meio ao juízo, Deus também revelou esperança. Amós falou de restauração, da tenda caída de Davi sendo levantada, de vinhedos frutíferos, de campos abundantes, de um povo reunido e vivendo em paz. Era um raio de luz em meio à escuridão. Mesmo assim, a tensão aumentava. A missão de Amós parecia aproximar-se do fim. Sem alardes, ele foi desaparecendo da cena pública. Não sabemos como terminou sua vida. Talvez tenha voltado a Tecoa, ao silêncio do campo. Talvez tenha seguido proclamando sua mensagem longe dos olhos do povo. Seu desaparecimento deixou um espaço para reflexão, como se o silêncio também fizesse parte da mensagem. Mas sua história não se apagou. Suas palavras atravessaram gerações, como sementes lançadas ao vento. O prumo, o rio de justiça, as vacas de Bazã, tudo permaneceu como espelhos que revelam a verdade. Amós mostrou que a verdadeira adoração não está em cerimônias grandiosas, mas na prática da justiça. Ele deu voz aos pobres e enfrentou os poderosos. Sua coragem nasceu do chamado divino. Até hoje, seu legado vive em cada ato de justiça e bondade. Sua vida nos lembra que Deus usa pessoas simples para propósitos grandiosos. Basta ouvir e obedecer. Como Amós, também podemos ser instrumentos para que a justiça flua. A pergunta é: estamos prontos para dizer sim, mesmo que isso nos leve por caminhos difíceis? Porque foi assim que a história de Amós começou, com um simples sim. Se você gostou da história do profeta Amós e quer acompanhar mais histórias de fé e superação, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo.
Vamos juntos explorar as grandes lições da Bíblia.